الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'imam al-Bukhari lhe citou um hadith no livro dos horários da oração. O hadith de Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa radiyallahu an Jabir, disse que o Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu veio no dia da batalha de Al-Khandaq, que seria das tribos, depois do pôr do sol, e começou a insultar os incrédulos de Quraysh e disse: ó mensageiro de Allah, não rezei a oração do Asr até que o sol estava se pondo. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu juro por Allah que ainda não rezei. O Umar, ele tinha praticado a oração do Asr no final do seu horário, porque ele estava na batalha de Al-Ahzab, ele estava combatendo e não conseguiu praticar a oração no seu devido horário. Nós sabemos que as orações dentro da batalha, ela tem um meio ou tem uma forma de ser praticada. Isso está no Alcorão Sagrado. No ano 5 da Hijra, quando era a batalha dos Ahzab, não tinha ainda sendo revelada a maneira que a pessoa pratica as orações no meio de uma batalha. Então, naquele momento, a pessoa deveria praticar a oração da maneira que nós praticamos atualmente, sendo na guerra ou fora da guerra. E o Umar ibn al-Khattab, ele combatendo os incrédulos, junto com o profeta Muhammad e seus companheiros, ele não conseguiu praticá-la a não ser no último horário. E veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insultando os incrédulos de Quraysh para dizer que eles, por causa deles, eu tive que atrasar a oração no seu último horário. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: por Allah, eu não rezei ainda a oração do Asr. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha conseguido ainda praticar a oração do Asr e já tinha o sol se pondo, e o sol estava se pondo, ou o sol já tinha se pondo. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu juro por Allah, ainda não rezei. Disse Jabir: paramos na batalha ou no Buthan. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi num vale do Buthan e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez a ablução e fizemos a ablução para rezar. Então rezou Al-Asr depois do pôr do sol e em seguida ele rezou a oração do Maghrib e rezamos junto com ele. Esse hadith nos mostra uma questão importante. A questão em primeiro lugar, que se a oração se atrasar, nós já tínhamos falado que não poderemos atrasar qualquer oração, porque se você atrasar uma oração sem motivo, você estará cometendo um grande pecado. Um dos maiores pecados que você possa cometer na sua vida é atrasar as orações. Deixá-las já não queremos comentar, mas se você atrasar a oração, você está cometendo um grande pecado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui atrasou por motivo. Agora, se você não tiver motivo, você estará cometendo um pecado. Agora, qual o motivo da pessoa às vezes esquecer? Ou de qualquer outro motivo que não seja de propósito, o que ele faz? Se ele estiver em grupo, pode ser praticada a oração em grupo, como se estivesse praticando no seu horário. Uma outra questão também, que as orações, se elas forem deixadas por algum motivo, ou por motivo e a pessoa cometeu um pecado, ele deixou Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, e depois ele veio no Isha e queria praticar as orações. Qual que ele pratica? Ele começa a praticar aquelas que são primeiro, o Dhuhr primeiro, o Asr em segundo, o Maghrib depois e depois no final o Isha. Então ele tem que fazê-las em sequência e não pode praticá-las, fazer o Maghrib, depois fazer o Asr, depois fazer o Dhuhr. Não, você deve praticá-las em seguida. Agora tem uma terceira questão. Se você estiver no horário do Maghrib, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui ele fez, e o horário do Maghrib, daqui a 5 minutos irá sair o Maghrib, e você tinha deixado uma oração ou duas orações sem serem praticadas, como é que você faz? Você faz em sequência ou não? O certo é você praticar o Maghrib, porque somente tem aquele horário, 5 minutos. Se você não praticar o Maghrib e praticar o Dhuhr, aí todas se tornam
orações que faltaram. Então você pratica o Maghrib, porque somente tem aqueles minutos para você praticá-la, e depois você pratica o Dhuhr e depois o Asr. Agora, se tiver tempo a mais para você praticar, se tiver meia hora mais ou menos para terminar o tempo do Maghrib, aí você sim pratica o Dhuhr, depois o Asr e depois o Maghrib. Agora, se não tiver a não ser aqueles 5 minutos, você pratica o Maghrib e depois você pratica o Dhuhr e depois você pratica o Asr. Então a sequência é obrigatória, a não ser que o tempo daquela oração somente dá para ela ser praticada, e se você não praticá-la naquele exato momento, ela poderia sair do horário. Então você pratica ela e depois você pratica as demais orações. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.